é como lutar contra a corrente. Você explica, faz anos que eu estou falando isso. Piercing, tome cuidado quando você vai fazer um piercing, porque piercing é para sempre. O que você faz, aqueles furinhos que você faz para pôr o piercing, eles vão ficar... Pele não pode mexer que vai voltar ao normal. Se você tirar o piercing, vai ficar com uma cicatriz naquele lugar. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Sabe, você está querendo ficar bonito, mas pode ser que você se arrependa e não queira mais aquele piercing. No lugar daquele piercing vai ficar uma cicatriz. Mesmo que você vá no melhor cirurgião plástico do mundo, ele vai tirar aquela cicatriz e vai deixar outra no lugar. Porque tudo que lesa a pele deixa marca. Primeira coisa que é importantíssimo saber. Quando vai fazer uma coisa que é definitiva, você tem que saber que é definitivo. Não pense, jovem, pensa que vai viver este momento apenas, não vai viver só esse momento. Vai viver uma vida inteira. E você não vai querer ser um dia um doutor, um gerente, um executivo famoso com um piercing pendurado no nariz, certo? Porque não vai ficar, não é elegante, todo mundo sabe disso. Tem inclusive profissões que não aceitam, certo? Você imagina um juiz de direito julgando alguém com as orelhas cheias de piercing, com piercing na boca, quem vai ter respeito? Então, é necessário primeiro saber que isso vai deixar marcas. Segundo, você está lesando a pele. Toda vez que você lesa a pele, que você machuca a pele, você abre uma portinha para infecção. E aí é que mora o perigo, certo? Infecção, germe tem em todos os lugares, e é muito fácil de entrar quando se põe um piercing. Então, tome muito cuidado. Precisa saber que as pessoas que fazem piercing não são médicos, certo? Alguns usam anestésico. Anestésico pode matar. Existem muitas pessoas que têm choque anestésico. E se você morrer na mão de um cara que fez o piercing, nem sua família pode processar ele, porque o que ele tem? Nada para você processar. Ele tem um CRM para responder? Não tem. Ele está fazendo uma coisa que é contra a lei, sabe? Agora você pega uma língua, enfia um negocinho lá, fura, põe, sangra, aí entra a comida, aí é uma fonte de infecção constante. Vocês acham que aquilo não tem problema não? Tem consequência. E se tiver uma infecção? Você perdeu um pedaço da língua? Já pensaram? Não tem, a medicina não tem resposta para todas as suas alterações. Sabe, nós temos um corpo que tem que ser cuidado, mas você não pode estar agredindo gratuitamente. Se sofre um acidente é uma coisa, agora se faz gratuitamente, você agride seu corpo, você agride suas orelhas. A cartilagem da orelha, a parte de cima aqui da orelha, onde tem a cartilagem, mesmo que aquela coisa durinha, aquilo lá não tem uma vascularização própria. Então a vascularização dele é muito, muito pobre. Se entrar um germe ali, é dificílimo de tratar. Ele tende a progredir, ele vai comendo a cartilagem. Já tive diversos casos que a pessoa ficou sem um pedaço da orelha. Porque o germe entrou junto com o piercing, ficou uma infecção, não tinha como tratar, foi dado todos os antibióticos até o corpo conseguir se livrar daquilo, levou um certo tempo. Durante esse tempo, houve uma digestão da cartilagem pelo germe. Então, prestem atenção, tenham cuidado com as coisas, sabe? Pensem que vocês não vivem só hoje, vocês vão viver no futuro também. Então, é necessário cuidar hoje para ter um futuro melhor. Além da parte estética e da parte de infecção, ainda você pode ter uma parte alérgica. Existem algumas pessoas que desenvolvem alergia por piercing e depois elas começam a ter uma coceira no lugar, forma um tipo de um eczema, levanta bolinhas de água, aquilo fica pingando água. Alguns inclusive chegam, a gente brinca, chega a engolir o piercing dentro da pele, que você precisa fazer uma pequena cirurgia para tirar o piercing, porque o inchaço do lugar onde está coçando engloba o piercing. Então, essa é uma das consequências. A outra consequência é que você pode, depois que tira o piercing ou enquanto está com o piercing, desenvolver queloide. E não precisa ser um piercing muito agressivo. Piercings pequenininhos desenvolvem queloide.
Queloide é uma coisa muito difícil de tratar. Queloide é uma cicatriz, um tipo de cicatrização anormal, que fica um pelote no lugar, por exemplo, era um buraquinho pequenininho, vamos supor, na orelha. Fez um buraquinho pequenininho para pôr um piercing. Aí ele cresce, tem queloides mais ou menos, do tamanho de uma azeitona, para mais, entendeu? Então você fica pendurado na orelha, uma coisa que nem uma azeitona. Aí fica aqui em cima também. Então, fica uma coisa disforme, que são difíceis de controlar. Alguns não melhoram, nenhum deles volta totalmente ao normal. Mas mesmo para diminuir aquela protuberância enorme que fica, é dificílimo. Outra coisa que há um risco grande é de contaminação na hora de fazer o piercing. Você pode ser contaminado por HIV, por hepatite, por micoses atípicas. Micose atípica é um tipo de uma micose que é meio parente da tuberculose. E eles dão, que se chama micobactérias atípicas. Elas dão uma infecção e geralmente é nessas intervenções meio sem muito cuidado, que fica anos dando pelotes, não só no lugar, como no corpo todo. Uma doença extremamente grave e que exige um tratamento seríssimo e caro. Eu queria dar um recado aos pais que piercing é proibido fazer para menores de idade, mesmo que o pai autorize, porque é uma injúria à pele que fica para sempre, há uma certa deformidade e não se pode fazer isso para menor de idade, mesmo que o pai e a mãe assinem. Segundo lugar, quando você faz, lembre-se disso, mesmo que você seja maior de idade e você queira fazer. Pense sempre, tudo que é definitivo deixa sequela. Então, lembre-se, quando você for fazer uma coisa definitiva, pense nos seus pais, pegue umas fotos dos seus pais, quando eles tinham sua idade. Mais ou menos, que eu sei mais ou menos a idade que se faz esse negócio, é 15, 16 anos. Pega a foto do seu pai, a costeleta que ele usava, aquela calça boca de sino, aquele sapato horroroso, aquela camisa justinha, era um horror. Mas estava na moda. Você não pensa que seu pai era uma pessoa fora da moda no tempo dele. Ele era ótimo no tempo dele, ele era o galã. A sua mãe também, com aquele cabelinho Pigmalion 70, certo? Agora ela é diferente, não é? Ela tem um cabelo moderno, ela está dentro da moda e de acordo com a idade dela. Quando você faz uma coisa definitiva, é como se você fizesse um corte de cabelo e ficasse com ele para o resto da vida. É como se você pusesse uma camisa e nunca mais tirasse. Então isso é preciso pôr na cabeça, além de pensar seriamente nas consequências médicas, nas infecções, nos queloides, nas alergias que um piercing pode dar.